enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Verso 6. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Mestre, o senhor vai lavar os nossos pés? Jesus respondeu: Você não entende agora porque eu estou fazendo isso. Mais tarde, porém, entenderá. Não, protestou Pedro. O senhor nunca lavará os meus pés. Mas se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Jesus. Simão Pedro exclamou: Então, Senhor, lava minhas mãos e a cabeça também, e não somente os pés. Verso 10. Jesus respondeu: Aquele que tomou um banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês estão limpos, isto, porém, não é verdade a respeito de todos aqui. Como se dissesse, não é, Judas? Pois Jesus sabia por quem seria traído. Isso era isso que ele queria dizer quando falou: nem todos vocês estão limpos. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa outra vez, acomodou-se e perguntou: Vocês entenderam o que eu estou fazendo? Vocês me chamam Mestre e Senhor e fazem bem porque eu sou. E já que, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei um exemplo para ser seguido. Façam como eu fiz com vocês. A verdade é que nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Nenhum mensageiro é mais importante do que o que ele envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem. Queridos, semana passada nós introduzimos uma mensagem falando sobre honra. E a razão por que nós estamos falando sobre honra é porque nós trabalhamos na nossa igreja com 4 estações. E nós estamos na estação celebrar. E para a gente entender a fundamentação e a prática da celebração, nós precisamos entender que celebração não é apenas uma festa de convivência, é de fato o resultado de uma trajetória, é um resultado a ser celebrado, a ser honrado. E para que a gente olhe para os resultados daquilo que Deus já fez na nossa vida, na nossa igreja, a gente precisa entender alguns princípios. E nós trabalhamos o princípio da gratidão na abertura da nossa estação. Estamos trabalhando sobre honra, por se tratar de fato de algo muito importante para a nossa vida cristã. Bom, Jesus estava aqui nos seus últimos momentos antes de ir para a cruz. João 13 a João 17 são 5 capítulos que relata as últimas horas antes de Jesus ir para a cruz. O clima nesse momento já era um clima tenso. Já havia um certo sofrimento na alma dos discípulos. O cenário é meio que de pressão. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou morrer, eu vou embora, eu vou sofrer, mas antes eu tenho algumas coisas para cravar no coração de vocês. Já ministrei um certo domingo o que seria a principal marca, a principal lição que Jesus queria deixar para nós nessas últimas palavras. Fomos de João 13 a João 17. Mas nós vamos focar em João 13. Jesus está dizendo: eu vou para a cruz. Então ele cria um ambiente. E aqui ele começa a criar um cenário para colocar para fora o que ainda existe, que precisa ser corrigido no coração dos discípulos. E existia ainda um princípio de honra que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. E ele colocou para fora desonra que estava no coração deles e que precisava ser tratado, mas teria que ser de um modo chocante. Sabe de uma coisa, meu querido? Assim como o cenário era um cenário de desconforto para os discípulos, assim acontece na nossa vida. É sob pressão
que o nosso coração é testado. É sob pressão, é sob ambiente desconfortável que o nosso coração é revelado. Um ambiente de angústia, um ambiente de perseguição, um ambiente de perdas são cenários reais e permitidos por Deus para colocar para fora o que está lá dentro. E quando isso acontecer, e quando vier para a superfície, e quando vier para fora, aquilo que Jesus quer te mostrar, você saberá identificar amargura ou perdão. Quando você está sob pressão, o que ele quer trazer para a superfície? Fraquezas e vícios. Ele quer trazer para a superfície honra ou desonra. Entenda, queridos, que a importância da gente falar sobre gratidão, sobre honra, eles são princípios de extrema importância da palavra de Deus. E o primeiro mandamento com promessa, você lembra? Honrar. O primeiro mandamento com promessa é honre pai e mãe. Nós gostamos mais das promessas. Nós oramos pelo cumprimento das promessas, mas pouco damos ênfase na honra que antecede a promessa. Honra, irmãos, é uma cultura que nós queremos implantar na nossa igreja, porque eu acredito ser um princípio do reino de Deus. O reino de Deus é um reino de honra, sustentado pela palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. O que dizer de Davi? Homem segundo o coração de Deus. Alguns teólogos, irmãos, que dizem que Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era habilidoso no seu instrumento musical, mas porque ele era um homem de honra. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus e Abraão não era? Já parou para pensar? Porque pelo que consta na Bíblia, Davi era ou foi um adúltero e um assassino. Por que que Davi era um homem segundo o coração de Deus e João, discípulo amado de Jesus, não era? Sendo Davi um criminoso, como um homem desse nível é um homem chamado um homem segundo o coração de Deus? O profeta Daniel não errou nesse nível e não foi chamado um homem segundo o coração de Deus. José do Egito, irmãos, resistiu à tentação e não foi dito na Bíblia como sendo um homem segundo o coração de Deus. A única coisa que os teólogos afirmam que Davi se tornou um homem segundo o coração de Deus porque Davi sabia honrar. Davi era um homem de honra. Ele honrou seus pais, Davi honrou seus irmãos, Davi honrou Saul, Davi honrou Samuel, Davi honrou a Deus acima de tudo. Davi, ele cumpriu o princípio de honra a tal ponto, irmãos, que anos depois que ele já era rei, Saul já tinha morrido, Jonatas já tinha morrido, Davi estava lá no seu palácio aproveitando do melhor e Davi lembra e faz uma pergunta: tem alguém aí na casa de Saul que eu possa honrar? Mas Saul já tinha morrido. 2 Samuel 9. Saul já tinha morrido há anos, Saul era inimigo de Davi, eles nunca se reconciliaram, mas anos depois, Davi com forte código de honra, porque para Davi honra não tinha prazo de validade. Aí responderam assim: tem sim, tem Mefibosete. Onde é que ele está? Está numa terra chamada Lodebar, porque ele tem vergonha de quem ele é. E ele está vivendo abandonado na casa dos outros. Então Davi disse: manda trazer Mefibosete para ele sentar aqui.
na mesa do rei, comer do que eu como e andar aqui com a gente. Porque só uma pessoa de honra faz isso. Então eu quero compartilhar com vocês pelo menos 3 atitudes, 3 comos, como cultivar uma cultura de honra sobre o texto que nós lemos. E eu gostaria de dizer que a primeira coisa para você cultivar uma cultura de honra é esteja seguro de quem você é. Se você toma nota, escreva isso. Esteja seguro de quem você é. Verso 3. Jesus sabia que recebera do Pai todas as coisas que tinha vindo de Deus e que voltaria para Deus. Irmãos, Jesus sabia quem ele era e o que o Pai tinha confiado a ele. E o Pai confiou a ele tudo. E o que é que ele fez? Os discípulos estão discutindo, irmãos, quem é o maior. Pois quem não está seguro de quem é, tem esse tipo de conversa. Quem é maior? Quem não é seguro da sua identidade tem mania de comparação. E quando eu sei quem eu sou, como Jesus sabia quem ele era, sabendo Jesus, ele dominava sobre o tempo, gente. Lembra que em diversos momentos da história de Jesus, queriam que ele fosse colocado para ser o cara, o milagreiro, aplaudido antes do tempo. E Jesus disse, ainda não é o tempo. Ele curava algumas pessoas, ele saía de cena, ele dizia para outros, não conta não. Por quê? Porque ele é Senhor do tempo, Jesus sabe quem ele é. E quando eu sei quem eu sou, eu não tenho medo de fazer o papel do menor escravo. Porque quando se entra na casa de um judeu e para fazer uma refeição, o menor escravo daquela casa lava os pés dos seus discípulos. Então ele pega uma toalhinha como essa daqui e pega uma bacia como essa daqui e vai lavar então os pés daqueles que sentavam ao redor da mesa. Era uma mesa baixinha e eles ficavam meio que com os pés para trás para facilitar a lavagem. Porque pegar a bacia, irmãos, me fará um menor escravo. Mas isso não vai alterar quem eu sou, como não alterou quem Jesus é. Quando nós temos medo de honrar os outros, é porque nós ainda temos algo na nossa identidade a ser tratado. Quando nós temos dúvidas de quem nós somos, a gente ainda pensa 2 vezes se o outro merece. Mas quando eu sei quem eu sou, eu não tenho medo de me levantar e pegar uma bacia e pegar uma toalha e lavar os pés de alguém. Porque essa mentalidade de orfandade, que fico tentando diminuir todo mundo para me sentir melhor, meu Deus, isso é tão comum. Sabe por que que ninguém conseguiu humilhar Jesus? Porque Jesus se humilhou. E ele se humilhou vindo a ser servo. E se Jesus se humilhou vindo a ser servo, quem chegou depois para humilhar Jesus chegou atrasado, gente. Porque Jesus já se humilhou. A verdadeira honra, irmãos, é a natureza do discípulo de Jesus. Eu não tenho como desligar a honra. Eu não escolho a quem eu vou honrar, porque honra não depende de quem a pessoa é, honra depende de quem eu sou. Honra não depende de quem está na minha frente, honra depende de quem está dentro de mim. Por isso, como você vive uma cultura de honra? Você é alguém seguro em Cristo? Porque quem você é também não é exatamente aquilo que a sociedade diz que você é, que os seus pais dizem que você é, mas principalmente quem Deus diz quem eu sou. Você já tem a lista de quem você é em Cristo Jesus? Eu já compartilhei para alguns irmãos aqui. Nós temos o hábito
de declarar diariamente para nós mesmos e para os nossos filhos. Todos os dias, irmãos. Nós temos um hábito na nossa casa. Os nossos filhos acordam e eles vêm ao pai ou à mãe, eles dão um abraço e a gente declara todos os dias palavras de quem eles são em Cristo. Para dizer a voz de Cristo, a voz do seu pai, a voz da sua mãe são as vozes mais incríveis que você tem que valorizar. Jesus ama você, porque eu sou amado, eu sou filho, sou herdeiro, sou co-herdeiro, sou sal, eu sou luz, eu sou abençoado, eu sou justificado. São tantos elogios de que Deus diz quem você é. Tome posse disso. Ninguém pode te fazer menor. Você decide se humilhar diante da poderosa mão de Deus para que Ele, a seu tempo, te exalte. Até a nossa humilhação tem um propósito, irmãos. A gente não se humilha só, né, porque é legal ser humilhado. Não, não, não. É uma semente que eu planto. Talvez alguns de nós não temos conseguido receber honra, exaltação de Deus, porque você não tem plantado uma vida de humildade. Segunda coisa que eu quero deixar para o seu coração: enxergue as pessoas como elas são e não como elas estão. Se no primeiro como é eu sei quem eu sou, você precisa fazer o mesmo com o próximo. Por que Jesus começa a honrar aqueles homens, irmãos? A ponto de começar a lavar os pés deles, tratando-os como se eles fossem maiores. Imagine, Jesus, 3 anos caminhando com os homens, 12 homens, Jesus comeu com eles, andou com eles, eles viram milagres. Aí Jesus se reúne numa sala com eles. Eu acho que Jesus tinha uma certa expectativa de dizer assim: agora eu vou acalmar um pouco o meu sofrimento, porque esses homens com quem eu preparei, entendendo que eu estou indo para a cruz, a gente vai ter uma ceia daquela gostosa. A gente vai chorar junto, a gente vai rir junto, a gente vai trazer à memória as coisas que nós vivemos juntos. De repente, irmãos, os caras estão conversando sobre o quê? Quem é maior? Meu Deus! Jesus deve ter ouvido esses camaradas, algo que era completamente contrário ao que Jesus tinha ensinado nos últimos 3 anos. E eles estão ali conversando quem é o maior, porque Jesus não se relaciona com eles apenas a partir de como eles estão. Aí Jesus olha para eles como eles são ou o que eles estão se tornando. Olhem isso. Aí Jesus age de uma forma extraordinária. Jesus vai pegar uma bacia. Essa aqui tá linda, grande, pesada. Jesus pega uma toalha, com certeza maior do que essa, né? Que ele enrolou na cintura. Ô, Levi, obrigado, viu, filho? Você bota aqui embaixo. Acho que eu vou... Não, só a bichinha aqui em cima. Só essa parte aqui. Vai, segura. Valeu, Levi. Obrigado, filho. Acho que deu certo. E Jesus começa a tratar eles como eles são. Aí eu quero mostrar para vocês não só o que Jesus faz com seus discípulos, mas eu identifiquei um dos discípulos, que era Mateus, que ele era um cara seguro de quem ele era. E por causa disso, ele também tratou os outros. Se você lembra de Marcos capítulo 2, verso 13, logo depois Jesus saiu outra vez para a beira da praia e ensinava uma grande multidão que se reunia em volta dele. Enquanto ele andava pela praia, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no seu guichê de cobrança de impostos, e disse: siga-me. Levi levantou-se depressa e o seguiu.
O evangelista Marcos escrevendo sobre Mateus. Você sabe o que foi que Marcos viu em Mateus? Levi, filho de Alfeu. Gente, tem gente que olha pra gente e nos trata pelo sobrenome. Filho de Alfeu? Quem é Alfeu, gente? Por que é tão importante? Um homem está olhando para Levi e dizendo o sobrenome dele. Como é que Marcos relata o chamado de Mateus? Vendo Levi, ele dá uma ênfase naquilo que não é tão importante. Ou não dar a ênfase naquilo que é mais importante, que é a identidade, porque Levi teve o seu nome mudado para Mateus. E sabe o que significa Mateus? Presente de Deus. Tem Mateus aqui? Tem algum Mateus aqui? Levanta a mão aí, Mateus. Presente de Deus você, Mateus. Vamos ver como é que Lucas vê a cena. Mesma cena. Lucas 5:27. Mais tarde, quando Jesus deixava a cidade, viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado no guichê da coleteria. Jesus lhe disse: venha comigo. Marcos apresenta Levi pelo sobrenome, Lucas apresenta Levi pela sua profissão. Só que Lucas não está apresentando apenas Levi com a sua profissão. É que através da profissão de Levi, ele também carregava um estilo de pecado, gente. Por quê? Porque publicano, cobrador de impostos, era considerado uma pessoa corrupta, uma pessoa que traía sua própria terra. Aqui em Lucas, Jesus, de acordo com Lucas, Jesus viu Levi em sua prática pecaminosa. Mas vamos ver como é que Mateus fala sobre ele mesmo? Mateus 9:9. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos chamado Mateus. Mateus não nega o seu pecado, mas Mateus afirma quem ele é. Venha, torne-se meu discípulo. Gente, o que é que Mateus está nos ensinando aqui? Na primeira vez que Jesus me viu, ele não viu meu sobrenome. Na primeira vez que Jesus me viu, ele não viu meu pecado. Na primeira vez que Jesus me viu, ele viu o meu nome. E Mateus é um presente de Deus. Como, meus irmãos, você acha que Deus olha para você? Quando ele olha para você, ele vê Mateus, um presente de Deus. Porque Deus não te vê e não te trata como você está, mas quem você é e o que você se tornará. Isso muda tudo nas nossas relações. Você não é o seu passado e você não é como você está. Essa é uma das grandes diferenças, irmãos, de quem é um discípulo verdadeiro de Jesus. Quando ele viu Simão pela primeira vez, ele viu Pedro. Por quê? Porque isso é honra. É honra você reconhecer a identidade de uma pessoa. Irmãos, anote isso. Honrar é desenhar o futuro profético das pessoas com as palavras. Vou repetir. Honrar é desenhar o futuro profético das pessoas com as palavras. Meus irmãos, eu quero desafiar você a partir de hoje a tratar as pessoas não de acordo com a forma que elas estão, mas tratá-las na certeza de quem elas são em Deus
e quem elas se tornarão em Deus. Quando nós nos reunimos para conversar e para falar de alguém, por favor, cultive uma cultura nas rodas de conversa de falar do fulano, do cicrano, olhando para o futuro profético dele. E quem sabe você vai chegar ao ponto de dizer assim: eu não converso sobre outras pessoas, sobre como elas estão. Eu só converso sobre outras pessoas, sobre quem elas são e quem elas se tornarão. Por favor, não tome para si como você está. Abrace quem você é em Deus. Queridos, há pessoas que estão algemadas pela crítica e que acabou aceitando as críticas como verdade sobre ela. Sabia disso? Há pessoas que estão presas pelo ambiente da bebida alcoólica e ela acabou aceitando que ela é uma alcoolista. Há pessoas que vivem num ambiente de indiferença e acabou aceitando de que ela não é amada. Até que se levanta os filhos de Deus, até que se levanta homens de honra, mulheres de honra, que vão declarar o futuro profético dessa pessoa. Você é linda, você é amada, você é especial. Sim, você é inteligente, porque filhos de honra sabem declarar e desenhar o futuro profético de alguém. Amém, igreja? A minha mãe desenhou o meu futuro profético. Esse menino é um artista. Eu fiz algumas artes que não eram muito boas, mas ela declarou: esse menino é um artista, esse menino é um artista, esse menino é um artista, esse menino é um pastor. Minha mãe foi a primeira que disse: esse menino é um pastor, e o meu pastor, e eu cansei de dizer para ela: não me chame de pastor, eu ainda não sou pastor, mas você é, mas você é. Ei, alguém está desenhando o teu futuro profético. Você tem filhos de honra que declaram sobre sua vida quem você é ou quem você se tornará. Você entende por que nós valorizamos os 5 ministérios e que o dom profético, homens proféticos, mulheres profetisas são importantes na nossa comunidade porque elas veem o futuro profético de muitos de nós. A minha sogra, já falecida, ela olhava para os meus filhos, então netos dela, e dizia: você é linda, você é calma. Um menino, ó, bem calminho, agitado, não, mas você é muito calmo. E eu ficava realmente impressionado como a minha sogra, ela falava palavras bondosas de bênção sobre a vida dos filhos, a vida dos netos. O problema, irmãos, é que a gente olha para as pessoas e dizem que elas são sujas, elas são más, elas são corruptas, mas na verdade elas estão. Até que chega uma boca profética. Até que chega alguém que declare o futuro de Deus para a vida dessa pessoa. E ela então anda com uma bacia e uma toalha para lavar os seus pés. Eu creio quem você é. Como você está, não impede de ver quem Deus fez você para ser. Eu costumo não desistir fácil das pessoas. Nenhum mérito para mim. Eu entendi isso. Porque eu sei quão trabalho eu já dei para os meus pais, para os meus pastores, para os meus professores. Pessoas declararam palavras tremendas sobre minha vida. Então, irmãos, eu só estou transbordando daquilo que eu recebi. Não vamos jogar as pessoas fora. Porque as pessoas não são a sujeira que elas carregam. Elas estão assim. Vamos aprender a cultivar essa cultura de honra. Saiba quem você é. Trate o outro como ela é e não como ela está. E por último, aprenda a servir. Uma cultura de honra
é firmada numa cultura de serviço. Porque o ambiente criado, que Jesus criou para os seus discípulos, revelou o que estava no coração deles. O coração deles apareceu. O que apareceu, gente? Eles conversando sobre quem é o maior. Lucas capítulo 20, dos versos 22 a 24, vai detalhar a conversa deles, que não aparece em João 13. Os discípulos estavam conversando numa ceia, no jantar, né? Na época essa mesa era baixinha, sentavam no chão, já expliquei isso. E todos chegaram para jantar. Ao que parece, o dono da casa não estava na casa, como se Jesus dissesse: aqui só eu e os discípulos. Então não tinha o menor daquela casa, e eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Quando eles deveriam estar discutindo quem é o menor? Quem que vai ser o primeiro a lavar os pés? Então eles começam essa conversa estranha. Qual deveria ser o maior? Se não tinha nenhum servo naquela casa? Então a conversa deveria ser para identificar quem era o menor. E eles estão conversando sobre quem é o maior. E enquanto eles estão conversando, Jesus se levanta e vai ensinar essa cultura de honra. E é nesse contexto onde o coração dos discípulos são revelados e o coração de Jesus mais uma vez é apresentado. Jesus foi, se levantou na mesa da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E o que é que Jesus encontra, gente, nessa ação? Primeiro, uma resistência. Porque gente que ainda não sabe quem é, resiste ao toque de Jesus. Quem ainda não sabe o que quer receber de Deus, fica questionando o que ele está para fazer. Jesus encontra uma resistência também. Não, mestre, o senhor vai lavar os meus pés, disse Pedro. Você não entende agora, Pedro, mas você vai entender depois. Ora, eles estão discutindo quem é o maior. Jesus se levanta para mostrar quem deve ser o menor. É como se Jesus dissesse assim para Pedro e para os discípulos: Jesus, se você fizer isso, você vai nivelar todo mundo por baixo, porque tu és o maior entre nós. O que Jesus fez aqui, gente? Isso é tremendo. Ele baixou o nível do orgulho, que foi um soco no estômago deles, para dizer assim: vocês estão conversando sobre quem é maior? Não, eu vou te ensinar como ser o menor. Porque se o Senhor está vindo lavar os nossos pés, então, Jesus, a discussão acabou entre nós. Fique imaginando isso. Acabou essa conversa, porque tu fizeste exatamente o oposto. Por isso que Pedro diz: o Senhor vai lavar os meus pés? Como assim? O Senhor é líder. Como assim o Senhor é o maior do nosso grupo? Pedro, você vai entender depois. Mas o orgulho de Pedro, resistência. Ah, Senhor, de forma alguma você vai lavar os meus pés. Aí Jesus pega pesado. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Se eu não lavar os teus pés, se eu não te nivelar no nível da humildade, se eu não te colocar no nível da servitude, você não tem parte comigo, porque o meu reino não é um reino de orgulhosos, o meu reino é um reino de servos. O meu reino não é um reino de gente brilhante, é um reino de gente humilde diante da graça. Aí Pedro diz: entendi, Jesus. Pedro sempre sendo o cara, né? Ele dá umas fora, mas ele reconhece rápido. Mas ele volta atrás. Por isso que ele se tornou o que se tornou. Não porque Jesus não olhou Pedro como ele estava, mas quem ele estava se tornando. Jesus não precisa... lava tudo, Jesus. Jesus disse: não, Pedro, calma, nem tanto, nem tão pouco. Você já está limpo, não precisa da lavagem. Jesus está fazendo o quê? Ele está enquadrando os seus discípulos, irmãos. Revelando a desonra no coração deles e mostrando que no reino dos céus a discussão é outra. A discussão no reino dos céus não é por que não eu, porque essa pessoa. Não deveria ser, não tem nada a ver. Jesus coloca um novo modelo para a gente se relacionar no reino de Deus. Reino da honra.
Como é que a gente faz isso? Servindo uns aos outros. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa outra vez. Aí começou a dialogar com eles. Vocês entendem o que é que eu estou fazendo? Ou seja, Jesus está mostrando aqui, gente, que se existe honra, é servindo. Se existe amor, é servindo. Se existe servos, eu preciso aprender a servir. Por isso Jesus disse, sendo eu Senhor e mestre de vocês. Essa expressão é forte, né, gente? Sendo eu Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, como se ele estivesse dizendo, ninguém é maior do que eu. Se eu, sendo o maior de todos, lavei os pés de vocês, façam o mesmo uns com os outros. Porque não há caminho de honra sem identidade, sem servitude. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se praticarem. Felicidade, Jesus? Como assim? Como o Senhor consegue alinhar felicidade com lavar os pés de alguém? Porque a felicidade, irmãos, está na simplicidade da mesa. Porque a felicidade não está no pensamento orgulhoso. A felicidade da mesa não está nas hierarquias, nas pirâmides da vida. Nós queremos sentar ao lado do Mestre Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: felizes serão se vocês praticarem simplesmente porque você está servindo quem está do seu lado. Você está ensinando o que é amor na prática. Jesus está destruindo, irmãos, a nossa vontade de poder, a nossa vontade de orgulho, a nossa vontade de vaidade. Ele está nos ensinando que para a gente honrar as pessoas, nós precisamos reconhecer o nosso lugar, reconhecer o lugar dele e reconhecer o lugar das pessoas. Ele está dizendo o seguinte: no meu reino, honra é lavar os pés uns dos outros. E vocês serão felizes se praticarem. O amor nos torna iguais na graça. O serviço nos torna menores no reino. Pegou? O amor nos torna tudo iguais na graça. Concordo demais com isso. Mas no serviço, o que nos torna é o que nos torna melhor. Menor, aliás, o serviço nos torna menores no reino de Deus para que Ele nos exalte, e a honra nos torna felizes nessa relação à mesa, no corpo, na igreja. Isso é tremendo, irmãos. Na semana passada eu entreguei um desafio para vocês. Eu não sei quem conseguiu captar e praticar. Eu recebi alguns feedbacks que me animou demais durante a semana. Mas eu fiz uma lista das pessoas que foram muito importantes na minha história. Tem uma dessas pessoas que faz uns 20 anos que eu não falo com essa pessoa. Foi o cara que me projetou na música, chamado Palhaço Caçarola. O Caçarola, gente, chamado por Iranildo, o nome dele, era da rede de bandas do Mastruz com Leite, onde eu fiz parte como sanfoneiro. Eu disse, eu preciso achar esse cara, mas foi tão rápido, porque quando a gente se propõe a fazer as coisas de Deus, né, eu só fiz um contato. Só tenho um contato fui conseguir o contato dele e conversamos e foi maravilhoso. O Iranildo é crente, gente. É diácono na igreja dele. Ele disse assim, próximo ano eu estou definitivamente saindo do mundo artístico, porque ele é palhaço, então ele, vive o contexto do humor e tal, ele é dono de circo, e ele disse, eu estou tão feliz que você entrou em contato comigo, você não pode vir pregar na minha igreja? Ele disse, na hora, seu pedido é uma ordem, meu amigo, eu honro a sua vida. Ele ficou emocionado. Depois eu liguei para o Carlos Reumar.
que foi o outro cara que me deu, abriu portas, que foi uma bênção na minha vida. Liguei para o Carlos Vilmar, fiz um contato, Deus abriu a porta, consegui conversar com ele. Liguei também para o meu pastor, lá de Alta Floresta, no Mato Grosso, pastor Euclides, e a todas essas pessoas eu honrei, a princípio com palavras, mas não pode ser mais só com palavras. E eu tenho um desafio para você hoje. O desafio é que você entenda que se existe um mandamento, não é um mandamento. Se existe uma prática que Jesus fez, que a gente precisa trabalhar como cultura de honra, é o lavar os pés. Sendo eu, Senhor e Mestre, lavei os pés, vocês devem fazer isso uns com os outros. E eu apenas farei para uma ilustração, mas ela é real, ela não é cênica. Então eu vou pedir para minha filha Lara, vem aqui, filha. Claro que eu não combinei com ela, né? Filha, por favor. Vai voltar para lá já? Senta bem aqui, minha filha, por favor. Isso é um banquinho para você sentar. Você pode tirar a sua sandália, por favor. Por favor, pode colocar mais. Filha, eu quero honrar a sua vida nessa manhã, porque você é minha primogênita. Não, tá de boa. Porque você é linda, porque você é amada, você é inteligente, você é serva. Que incrível. Você é de boa, você deixa o clima legal, você é alguém alegre, muito estudiosa, inteligente, as notas estão só surpreendendo cada dia. Você lembra que quando você completou 11 anos, o papai e a mamãe declarou, né, palavras sobre sua vida, que você estava entrando numa nova fase da tua adolescência, e nós declaramos palavras de honra sobre a tua vida. E eu quero dizer que você é uma filha extraordinária, de verdade. Então, por favor, coloca seus pés aqui nessa bacia maravilhosa, linda, que eu vou levar para minha casa depois. Vou lavar os seus pés para dizer: o papai estará sempre aqui, sempre que você precisar de ajuda. Você pode contar comigo. Estou aqui para te servir. Pela sua vida. Coloca o seu pezinho aqui. Muito bem. Depois você termina de lavar, enxugar. Te amo. Você é linda e querida. Vem cá. Pega lá a sua toalha. A nossa equipe está preparada? Gente, nós queremos te dar um desafio essa semana. O desafio é: encontre pessoas que você precisa honrar e lava os pés dela. Sabe essa toalhinha linda? Quem decidir no coração que vai fazer isso, por favor, não se constranja.
Você vai ficar em pé e nós vamos entregar uma toalhinha dessa para você. A bacia, você resolve. A toalhinha é por nossa conta. Fica em pé no seu lugar. A nossa equipe vai te entregar uma toalhinha e você vai praticar isso na sua casa, no seu ambiente de trabalho, um líder, um pastor que participou da sua vida, um líder espiritual, um discipulador, um chefe, alguém que te honrou na tua história. Por favor, se você topa fazer essa experiência de como Jesus fez, fica em pé no seu lugar que você vai receber uma toalhinha. Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina como honrar as pessoas. Eu quero clamar para que o mover do Teu Espírito Santo convença nossos corações a praticar a Tua palavra. Eu te peço, Espírito Santo, que nós vejamos nesta semana milagre, o milagre do perdão, o milagre da reconciliação, o milagre da honra, o milagre, Deus, do reconhecimento de quem o outro é, porque Jesus é quem diz isso sobre ela. Eu quero clamar ao Senhor, nos dá uma igreja que cultiva a cultura de honra, porque o Senhor honrou o Pai, o Senhor honrou os seus discípulos, o Senhor honrou profetas, o Senhor se submeteu, o Senhor honrou João Batista, Jesus, que incrível! Eu quero clamar que o teu Espírito Santo nos toque, nos renove e faça com que as nossas relações sejam transformadas, porque o nosso coração está sendo transformado. Deus, nós denunciamos, nós rejeitamos todo espírito de vaidade, de orgulho, de prepotência, de autossuficiência, que nada disso cresça no nosso meio. Pai, que haja nesta igreja uma cultura de servitude, de palavras bondosas, de pessoas declarando o destino profético da outra em palavras, em ações. Eu clamo por isso, Senhor, eu clamo por isso. Faz-nos uma igreja de servos, que vai lavar os pés uns dos outros, mas que vai sentar à mesa um com o outro, que vai servir um ao outro e que será um servo transformado, Senhor. Deus, nós somos teus discípulos, Jesus, e queremos imitar a ti, Jesus. Faz-nos de nós discípulos de honra, para a glória do teu nome. Ainda de olhos fechados, eu gostaria de perguntar se tem alguém nessa manhã que está decidido a entregar a vida a Jesus para ele ser Senhor e Salvador da sua história. Há alguém nessa manhã que diz: eu vou entregar todo o meu coração para ele, estou me convertendo, eu estou mudando a minha vida porque eu aceito aquele que pode mudar a minha história. Alguém nessa manhã que quer entregar a vida a Jesus como Senhor e Salvador, levanta sua mão e a gente quer orar por você. Onde você está? Você está no nosso meio? Você está decidido nessa manhã a entregar sua vida a Jesus? Amém, sobrinha? Você? Ótimo, vem cá, princesa. Aleluia. Alguém nessa manhã que decide se reconciliar com Jesus? Estava distante. Ah, pastor, eu tenho dúvida se eu era mesmo convertido. Eu quero retornar para os caminhos do Pai. Alguém nessa manhã que decide se reconciliar com Cristo? Estende suas mãos sobre a vida da Letícia. Pai, nós abençoamos a Letícia, ela está aqui nessa manhã entregando a vida dela a Jesus. Obrigado, Senhor, pela promessa
de que o Senhor, quando entra na vida de um homem, muda tudo, na vida de uma mulher, muda tudo, e eu oro para que a vida dela seja mudada, transformada de dentro para fora, e a sua vida, Pai, receba todas as promessas do Pai sobre ela, o perdão, o sangue de Jesus, que ela tenha uma família linda, que ela tenha uma. Ah, Senhor, ela tenha promessas, que ela venha surfar em cima dela e ela venha experimentar o que há de eterno no seu coração. Pai, perdoa, escreve o seu nome no livro da vida e que ela viva tudo que o Senhor tem para a vida dela. Transforma a sua casa, transforma o seu futuro, transforma o seu coração e faz dela uma menina cheia do Espírito Santo para viver o melhor de Deus para a vida dela, no nome de Jesus. Amém.